Graça e paz. Eu sou o reverendo José Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora. Aqui, em nossa escola dominical, estamos estudando a revista Nossa Fé, da Casa Editora Cultura Cristã. O tema trimestral é: não adianta evitar os problemas urgentes, eles não vão embora. A lição de hoje é a lição de número 6, título: O verdadeiro amor em tempos de revolução afetiva, o homos emotivos e a sentimentalização da experiência humana. Texto básico, 1 João 4, 7 a 9. A palavra de Deus nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Introdução. Francis Schaeffer, no prefácio que escreveu ao seu livro A Morte da Razão, 1968, nos ensinou que cada nova geração de cristãos precisa aprender como falar a sua época de uma maneira comunicativa, como quem vai passar uma longa temporada no exterior. Ou seja, não basta apenas aprendermos a gramática e a pronúncia do idioma local. É necessário também aprender o modo como as pessoas do lugar visitado expressam suas ideias. Assim, conseguiremos nos comunicar de modo eficiente. Com esse raciocínio, Schaeffer estava nos chamando à responsabilidade de aprendermos as formas de pensamento das pessoas com quem falaremos e nos comunicaremos e pregaremos o Evangelho. Em resumo, não somos chamados apenas a professar as doutrinas bíblicas corretas, mas também a comunicar essas verdades de modo que a nossa geração entenda. Tópico 1. O que é a revolução afetiva? Uma das formas de pensamento mais corrente em nosso tempo é o campo afetivo. Aquilo que se convencionou chamar de revolução afetiva marca profundamente toda a nossa geração. Basicamente, envolve transformações culturais iniciadas pelo movimento romântico no século XIX, que deram origem a uma sentimentalização da experiência humana, que por sua vez submeteu todas as esferas da vida à afetivização. Quando falamos hoje em revolução afetiva, não estamos nos limitando a questões de gênero e sexualidade. Muito além disso, existem tendências culturais que já descrevem dinâmicas de nossa sociedade como capitalismo afetivo, pedagogia afetiva,
cursos de escrita afetiva e até restaurantes da alta gastronomia já definem suas práticas como culinária afetiva. O diagnóstico do sociólogo norte-americano e crítico cultural Philip Riffe estava certo em seu livro O Triunfo da Terapêutica, 1966. Estamos diante da emergência de um novo tipo de ser humano, o Homo sentimentalis. Em vez de ser chamado ao arrependimento de seus pecados ou à responsabilização de seus vícios morais, o Homo sentimentalis só quer ser agradado. A satisfação das emoções transformou-se no critério último para julgar toda legitimidade ou não da experiência humana. É a partir dessa transformação psicológica e moral do ser humano que todas aquelas consequências são desencadeadas na economia, no ensino, nos relacionamentos e, consequentemente, na espiritualidade de cada cidadão do mundo moderno. Nesse contexto, é claro que a fé cristã e a teologia bíblica não poderiam ficar intactas. As lentes sentimentalistas avançaram as páginas da escritura cristã e transformaram a mensagem do Evangelho em um ralo discurso de manipulação afetiva. Muitos são os pastores e líderes de igrejas evangélicas que se aproveitam dessa disposição sentimentalista dos seus ouvintes e os manipulam com toda a sorte de falsas doutrinas e heresias teológicas. A melhor síntese para descrever a experiência sentimentalista que muitos indivíduos perseguem nas igrejas evangélicas contemporâneas foi cunhada pelo sociólogo norte-americano Christian Smith. Para ele, o que caracterizava a experiência espiritual de um jovem evangélico nos Estados Unidos da América é um deísmo moralista terapêutico, ou seja, a visão robusta do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus foi substituída por uma divindade distante, deísmo, focada meramente em nosso comportamento moral, moralista, e que tem um único interesse em agradar os nossos afetos, terapêutico. O aconselhamento bíblico, a pregação expositiva e a disciplina eclesiástica foram substituídos por amenidades sentimentalistas, conselhos superficiais e uso da Bíblia para produzir tão somente estado de espírito cheios de positividade. É isso que significa o triunfo da terapêutica. Munidos dessa visão de mundo sentimentalista, as pessoas passaram a reler histórias bíblicas segundo seus novos critérios de julgamentos hiperafetivos. Não demorou muito para que a teologia também se tornasse sentimentalista e as narrativas da Escritura fossem usadas para justificar os vícios morais advindos dos descontroles de nossas afeições. Trocaram a verdade pela mentira e por isso, conforme Paulo já havia descrito, foram entregues à impureza
segundo os desejos pecaminosos dos nossos corações. Romanos 1, 24. Tópico 2. A Bíblia e o verdadeiro amor. Nesse contexto de sentimentalização da vida, produzido por tal revolução em nossos afetos, a fé cristã tem uma postura radicalmente distinta que nos ajuda a enfrentar esses assuntos urgentes. Diferentemente de todas as formas de vida sentimentais, o cristianismo bíblico ensina muito sobre o que é o amor em uma chave de entendimento distinta do que se tornou casual. A parte fundamental do ensino das Escrituras, que nós não acreditamos que o amor seja um mero sentimento que pode ser manipulado, transformado em produto e vendido como uma fórmula mágica para os nossos problemas pessoais. Na Bíblia, o amor não é uma emoção, nem mesmo uma experiência boa na vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Veja o que escreveu o apóstolo João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4, 7 a 9. Esse texto é um dos trechos das Escrituras que podem nos ajudar a enxergar a imensa diferença que existe entre a concepção do amor sentimentalista, comum em nossos dias, e a visão bíblica de amor como a essência do caráter do próprio Deus e, consequentemente, da vida daqueles que estão em aliança com Ele. É importante destacar que o apóstolo João, quando escreveu sua primeira carta, também tinha o objetivo de auxiliar a igreja contra doutrinas heréticas que estavam sendo ensinadas por falsos mestres. Conferir 1 João 4, 12 e 5, 21. Nesse cenário, é fundamental compreender quem é Deus e como Ele mesmo enxerga aqueles que se chamam pelo seu nome. John Stott, escrevendo sobre 1 João, argumenta que os leitores de João eram propensos a aceitar sem crítica todo ensino que parecesse dado por inspiração. E esse trecho que acabamos de ler é fundamental para a argumentação do apóstolo João em toda a sua carta. No capítulo 3, versículo 23, ele já havia dito que um resumo possível da fé cristã é crer em Cristo e amar uns aos outros. Entretanto, agora, pela terceira vez, ele retorna ao tema do amor para expor definitivamente que a virtude cristã deve existir em nós, é da mesma natureza do amor do próprio Deus, que fica explícito
na obra consumada de Cristo aplicada em nossa vida. Podemos perceber como o raciocínio do apóstolo é fácil de ser compreendido e reproduzido em nós. Em primeiro lugar, João indica quem nós somos, amados, 1 João 4,7. Logo de entrada, portanto, ele irá falar sobre o amor de Deus para aqueles que já foram objetos desse amor. Somos amados e por isso temos condição de amar. Sendo assim, após esse indicativo bíblico, ele estabelece um imperativo: amemo-nos uns aos outros. Versículo 7. Somente quem já foi amado tem condições de amar. Isso porque nós renascemos a partir do amor de Deus e conhecemos a Deus. A máxima do apóstolo João, portanto, é que nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Em segundo lugar, ele inverte seu raciocínio e passa a definir o que é amor. A inversão é dizer que quem não ama não conhece a Deus. Versículo 8. Justamente porque aqueles que são amados e devem continuar amando uns aos outros são nascidos de Deus e por isso conhecem a Deus. Tudo isso pode ser dito de alguém por uma razão simples, mas definitiva, porque Deus é amor. Comentando esse trecho, John Stott é muito assertivo quando diz: porque Deus é a fonte e a origem do amor. É óbvio que todo aquele que ama, isto é, aquele que ama a Deus ou ao homem com aquela devoção que é o único amor verdadeiro, literalmente tem sido nascido de Deus e conhece a Deus. Mas Deus não é somente a fonte de todo o verdadeiro amor. Deus é o amor em seu ser mais profundo. O argumento é simples e persuasivo, pois, sem amor, professar que conhece a Deus e que nasceu de Deus é como ter a pretensão de ser amigo íntimo de um estrangeiro, cuja língua não podemos falar, ou como ter nascido de pais com quem não temos a menor semelhança. É deixar de manifestar a natureza daquele que alegamos ser nosso Pai, nascido de Deus, e nosso amigo, conhece a Deus. O amor é um sinal do novo nascimento, como é igualmente a justiça. O apóstolo João é certeiro em nos mostrar que o imperativo que temos de amar uns aos outros só pode ser uma verdade em nossa vida porque o amor vem de Deus e Ele nos amou primeiro. Entretanto, esse amor não pode ser encarado com os parâmetros sentimentalistas que estamos vendo tornarem-se a regra em nossa sociedade. É justamente por isso que o apóstolo João toma o cuidado de deixar explícito
que o modo de demonstrar amor que procede de Deus encontra o seu grande paradigma na obra de Jesus. Deus nos amou tanto que deu seu Filho. Ele mostrou o que era o amor de uma maneira a não deixar dúvida, enviando o seu Filho, o seu único Filho ao mundo, para que por intermédio de sua obra consumada e aplicada a cada um dos membros da aliança, possamos ter vida verdadeira. Fomos literalmente nascidos do amor. Conclusão. Podemos concluir toda a discussão acima por meio desta urgente lição. Só ama quem conhece a Deus, pois Deus é amor. Nossas emoções, nossos sentimentos, ou mesmo nossas experiências de vida não são nosso padrão. Nosso parâmetro para sabermos que somos amados e se estamos amando de fato. A Bíblia ensina que a maior prova de amor foi Deus ter dado o seu único Filho por nós. Sendo assim, amar é sinônimo de serviço, de entrega generosa, de dar o que temos de melhor, como uma resposta de gratidão ao que Deus fez por nós na morte e ressurreição de Cristo. Aplicação. Uma maneira simples e fácil de resumirmos o que aprendemos e o que não devemos reproduzir da revolução afetiva é um conselho dado por Lewis no seu livro Os 4 Amores. Ali, ele resume tudo com o seguinte argumento: se ignorarmos a verdade de que Deus é amor, poderá traiçoeiramente vir a significar para nós o inverso, isto é, que o amor é Deus. Fica evidente com essas palavras que somente quando estiver plenamente estabelecida em nossas consciências a verdade bíblica de que Deus é amor, nós conseguiremos resistir aos assédios da revolução afetiva que tenta transformar o amor em um falso Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima. Um forte abraço.